Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou auxiliar pastoral do Ministério Cristo Centro Caieiras, Jardim dos Eucaliptos. Essa noite, mais uma noite, estudo da palavra. Nós, esse mês, entramos num novo tema, o cristianismo e as religiões. Eu quero convidar você aí a abrir na tua Bíblia, em Tiago, capítulo 1, versículo 27. É o versículo do tema do mês, né? É o versículo do tema do mês, onde nós vamos nos aprofundar nesse mês em diversas questões, diversos fatores, atualidades, né, que está acontecendo, né? O que tem acontecido no nosso meio e a importância que a igreja possa estar aí, né, com os olhos abertos, né, para tudo que está acontecendo, para que a gente não saia da vontade e do querer de Deus para as nossas vidas. Quero convidar você para continuar compartilhando essas mensagens, nosso conteúdo, que você possa estar aí curtindo, compartilhando, comentando, interagindo conosco, tá? Evangelize, participe dessa grande evangelização, né? Através da tecnologia, através das redes sociais, que você possa estar aí sendo usado por Deus nesse sentido. A palavra do Senhor, ela diz em Tiago, no capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Curve a tua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, ó Pai, por mais uma noite. Te agradeço por todo o teu cuidado, pela tua misericórdia e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado à nossa vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, o Senhor tem feito maravilhas. Eu peço a Ti, meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor continue cuidando de nós, nos livrando. Continue, Senhor, cuidando dos nossos sonhos, meu Deus. Que os nossos sonhos sejam alinhados em todo o tempo com os Teus sonhos. Que nós possamos, meu Deus, atingir o que o Senhor quer para cada um de nós, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Peço a Ti, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor, Espírito Santo, venha sobre nossas vidas agora. Trabalhe grandemente no meu coração, no coração do meu irmão, da minha irmã, que está agora em casa, na rua, em qualquer lugar que esteja, que eles sejam em todo o tempo trabalhados, meu Deus. Que em todo o tempo a Tua palavra entre no nosso coração, venha, Senhor, a frutificar e venha, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, essa semente prosperar no coração de cada um de nós, ó Pai. Faz a Tua vontade, glorifica o Teu nome através das nossas vidas. Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. O cristianismo e as religiões. Como a gente tratou aqui no versículo tema, no versículo que nós acabamos de ler, existe uma religião pura e imaculada, né? Imaculada no sentido de totalmente pura, de algo que nunca foi tocado, nunca foi mexido. E essa religião que o Senhor nos fala é que nós cuidemos das viúvas e dos órfãos. Naquele tempo, existia ali os órfãos, no tempo de Jesus, os órfãos e as viúvas, como existe até hoje. Mas a cultura daquela época, imagina, meus irmãos, quem cuida de um filho, né? A responsabilidade de cuidar de um filho são dos pais, e o órfão não teria os pais.
Quem cuida da tua esposa? A responsabilidade de cuidar da sua esposa seria do marido, e a viúva não tinha mais marido. Então o que acontecia? Nas duas classificações dessas pessoas, aqueles que teriam sim que cuidar delas não existiam mais. E quem passava a cuidar? A igreja. Deus começava a cuidar e a ferramenta é a igreja. A ferramenta são os teus filhos para cuidar dos teus filhos, teus servos para cuidar dos teus filhos, para cuidar dos teus servos. Então, a religião pura e imaculada era essa: cuidar dos órfãos e das viúvas, dos necessitados, e não se deixar corromper pelo mundo. Nós vivemos em um contexto, nós estamos sujeitos a um mundo, onde mesmo nós não pertencendo a esse mundo, nós estamos sujeitos às mesmas coisas. E é uma força que não é igual à força de Deus, mas é uma força que tenta nos corromper. Corromper a nossa fé. O que nós temos visto nesses últimos dias são tentativas de corromper a nossa vida com Cristo. E isso que tem acontecido. É isso o que tem acontecido. Então, meus irmãos, pensando dessa forma, esses tempos atrás, se eu não me engano, no final do mês passado, eu acompanhava uma ministração do pastor Elias, Cristo Centro Sapopemba, e ele falava a respeito da vida do cristão, da vida do crente, onde que para que ele fizesse julgamentos, para que ele discernisse o que é certo e errado, necessitaria ali de um pano de fundo, necessitaria ali de uma base, de um chão, de um ponto de partida, né? A minha localização enquanto ser humano, no que eu creio, no que eu estou sustentado, naquilo que eu estou inserido. Daí partiria o que é certo e errado. Daí partiria as minhas decisões, todo o meu entendimento quanto ao certo e errado. E ele falava a respeito disso daí. E hoje existem forças que tentam de alguma forma corromper a nossa fé. Porém, eu afirmo algo. Isso que hoje tenta corromper a nossa fé, corromper a nossa vida com Deus, de modo algum pode derrotar a Igreja de Cristo. Vou repetir. Essa ação maligna sobre as nossas vidas não pode de forma nenhuma derrotar a Igreja de Cristo. Porque a Igreja de Cristo somos nós. Nem que for pela fé aí, que você abra a tua boca agora no teu interior. Sou eu, a Igreja de Cristo sou eu, com os meus irmãos, eu faço parte da igreja. Porém, se Satanás não pode derrotar a igreja, mas ele pode me tirar da igreja. Eu não estou falando de uma forma física, a igreja prédio, mas me tirar da instituição igreja, da noiva, me tirar do meio da igreja. Eu posso passar a não fazer mais parte da igreja de Cristo. E isso Satanás ele pode fazer. E é quando nós nos deixamos se corromper pelo mundo,
nós de alguma forma estamos deixando que Ele faça isso conosco, que nós nos afastemos da igreja. A igreja ela não vai ser derrotada nunca, meus irmãos, mas eu posso deixar de ser igreja. Porque no dia que o Senhor separa, no dia que o Senhor achar certo, no dia que o Senhor escolheu, a igreja de Cristo vai vencer. E a minha luta é para estar fazendo parte dessa igreja. Essa é a minha luta, essa tem que ser a minha luta e essa tem que ser a tua luta também. Então, o que ocorre? Forças no mundo tentam ali corromper a minha fé. Forças. O que nós mais vemos é a ciência, né? Será que existe um meio termo? Será que eu posso crer na ciência e crer em Deus? Porque quando eu olho para a ciência como uma força contrária ao poder de Deus, de alguma forma eu olho com uma ótica ruim. Mas quando eu penso que a ciência ela faz parte do querer e da vontade de Deus, quando nós declaramos que o Senhor Deus ele tem todo o poder, então, como o Senhor fez todas as coisas, eu creio que Ele também fez a ciência. A forma de nós sabermos as coisas, né? Porém, o que acontece? Quando as pessoas confrontam a ciência com a religião, a ciência com a minha fé, claramente nós vemos que a minha fé ganha. A minha fé, ela é superior a qualquer outra coisa. Cristo é maior que todas as coisas. Porque a ciência, pensa comigo, irmão, a ciência, ela só existe porque ela mesmo vai ali de alguma forma se contradizendo. Pensa agora nessa pandemia. Olha, é melhor a gente ficar isolado em casa. Aí todo mundo ficou isolado em casa. Não, olha, é melhor todo mundo sair. Aí todo mundo sai. Olha, é melhor usar máscara. Aí todo mundo usa máscara. Olha, usar máscara em local aberto não é necessário. Aí o pessoal age dessa forma. Olha, você vai usar remédio A e B só se tiver quase morrendo. Olha, não, agora você vai usar o remédio A e B quando você for detectado. Olha, você vai usar quando você tiver uma suspeita. Então a ciência, de alguma forma, ela vai se contradizendo e quanto mais ela se contradiz, mais forte ela fica. Quanto mais a ciência se contradiz, mais forte ela fica. Teses em cima de teses. Quanto mais ela se contradiz, mais forte ela fica. Mas a religião, ela não é assim. Pensa bem, irmão. Religião A, B, C, D, diversas religiões. Quanto mais ela se contradiz, mais ela fica enfraquecida. E eu posso pensar agora, e você também pode pensar agora, em N religiões, que em todo o tempo se contradizem. Mas quando nós olhamos para o cristianismo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, não há contradição. E mais uma vez eu volto a afirmar, quando não há contradição em uma religião e em uma fé, mais forte ela fica. Então que você possa ficar feliz, porque você faz parte de tudo isso. Você faz parte de tudo isso. Então, meus irmãos, pensem bem. Ultimamente, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, pessoas têm feito
se baseando em ciência. Dizem que se baseando em ciência. Fazem. Agora, pensa na ciência dessa forma que a gente está pensando. Da forma que nós falamos. Quanto mais contradição, quanto mais incerteza, mais forte ela vai ficando. Agora pensa comigo, pessoas pensando na ciência, de alguma forma fazem afirmações de coisas que não conhecem. Pessoas fazendo afirmações de coisas que muitas das vezes não têm certeza. Pessoas que conseguem afirmar coisas que amanhã muda totalmente de ideia, muda totalmente de rumo. Nós vemos pessoas, se posicionando contra aborto, se posicionando contra a liberação das drogas, se posicionando contra a homofobia, se posicionando quanto ao casamento gay, quanto à família instituída por Deus. Pessoas se posicionando a respeito de assuntos desses aqui, fazendo afirmações claras em cima de conceitos e sabedoria vazia. Porque tudo isso daqui que nós falamos, quando a gente vai para um contexto de pessoas que não creem em Deus, que não são cristãs, é de se aceitar, meus irmãos. Porque o humanismo, o liberalismo, isso é bonito no papel. Isso é bonito. O amor fora de contexto. Porque o amor fora da Bíblia, ele está totalmente fora de contexto. É um amor controverso. Isso não é amor. É de se entender de pessoas que ainda não creem em Deus, não creem em Cristo como teu fiel e único Salvador. É de se aceitar que pessoas se posicionem de maneiras tão contrárias a respeito de assuntos assim. É de se esperar. O que não é de se esperar, meus irmãos, é pessoas que dizem ser cristãs, pessoas que dizem confessar Cristo como Salvador, que dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, pessoas com o pano de fundo dessa forma, que se dizem baseadas na palavra de Deus, opinar a respeito de assuntos tão graves, totalmente contrários à palavra de Deus. Como que vai funcionar esse tipo de coisa? Como que nós podemos, meus irmãos, tratar esse tipo de coisa? Eu preciso saber, e para que eu possa decidir, eu preciso saber para que eu possa julgar. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Eu vou pedir a gentileza e a paciência de vocês. Nós vamos trabalhar muitos textos bíblicos a partir de agora. Então, se você quiser, você vai pausando, porque é extremamente importante que você acompanhe a leitura, meus irmãos. Presta bem atenção. Nós temos que parar de ouvir opiniões. Nós precisamos ouvir palavra. Em Oséias, capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. É uma declaração. Nós morremos, nós padecemos, e é por falta de conhecimento. É preciso que nós possamos entender o que está acontecendo. E eu não julgar conforme o meu querer e a minha vontade. Eu preciso julgar, entender o que é certo e errado
diante da vontade de Deus. Esses dias, a nossa pastora, ela compartilhou, e alguns outros irmãos compartilharam, uma ministração, uma foto, né, uma imagem, que falava a respeito dos 5 pontos do cristianismo. Nós sabemos, né, que agora, dia 31 de outubro, foi o dia da Reforma Protestante, né, que aconteceu, né, que para a glória de Deus direcionou novamente a igreja para querer a vontade do Senhor, deu início ali para aquilo que hoje nós chamamos aí da Igreja de Cristo, né, que nos direcionou a respeito de N fatores, que nos direcionou para isso, para que hoje nós conhecemos aí, para que hoje o que nós conhecemos aí como protestantismo, né? Como os protestantes. E esses 5 pontos falavam o quê? São 5 pilares, meus irmãos, do cristianismo. 5 pilares. Somente a fé. Olha lá, os pilares do cristianismo, os 5 pontos do cristianismo. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Esses são os 5. E a gente vai agora fundamentá-los aí na palavra de Deus. Somente a fé. Vamos lá em Hebreus 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Que você possa estar aí, junto aí. Que você possa estar acompanhando a leitura juntos aí. Hebreus, o capítulo 11, o versículo 1. A palavra do Senhor, ela diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse é o primeiro grande pilar da nossa religião. Nós só esperamos porque temos fé. Nós só buscamos porque temos fé. Nós só temos perseverança mediante a fé. Nós só cremos em Cristo pela fé. Nós sabemos que somos salvos pela fé. Nós esperamos chegar ao céu com o Senhor na glória pela fé. A fé, meus irmãos, ela não se alimenta de coisas que nós vemos. A palavra fala. É a prova daquilo que não se vê. Eu preciso entender que a fé é a prova daquilo que não se vê. Eu posso sentir, eu posso viver. Mas se eu falar que eu estou vendo, eu não consigo sustentar. É a minha fé, a fé. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso é o 7. A palavra do Senhor, ela diz assim: Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A fé é totalmente contrária ao que eu vejo. Eu vivo pela fé. Algo bonito que está na cartilha do Cristo Centro. É uma visão, não é uma vista. Uma visão, uma forma de agir.
Uma vista eu vejo, é uma vista, até onde os meus olhos alcançam, mas não, nós caminhamos em cima de uma visão. Não tem nada a ver com o olhar, com uma ótica, não, é uma forma de agir, uma forma de sermos aí trabalhados pelo Senhor. Então, meus irmãos, esse primeiro grande pilar é muito importante, porque é pela fé que nós conseguimos caminhar com o Senhor, é pela fé que nós conseguimos esperar no Senhor. A palavra fala, quem espera por aquilo que está vendo, porque se eu estou vendo, eu não estou esperando mais, mas eu preciso aguardar com fé. A fé é a prova daquilo que nós não vemos. É importante, é um pilar, o primeiro pilar no cristianismo, o primeiro pilar na tua religião, na tua espiritualidade. Se você ora, meu irmão, é porque você tem fé. Se você espera, é porque você tem fé. Ontem mesmo nós estávamos orando com causas e pessoas que tudo falhou, tudo no mundo falhou, medicina, a família, todo mundo falhou. Mas para a pessoa mandar uma mensagem, um pedido de oração, é necessário fé. Ninguém faz isso do nada, ninguém faz isso à toa. É necessário ter a fé. O segundo pilar, extremamente importante, a Escritura. Segunda carta a Timóteo, o capítulo 3, versículo 17. Nós vamos ler o 16 e o 17. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. A palavra ela diz assim: na minha primeira defesa, perdão meus irmãos, estou lendo errado. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aleluia! Meus irmãos, presta atenção nisso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para corrigir, serve para que o homem seja preparado plenamente, para que seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Não há boa obra que eu não esteja preparado através da palavra de Deus. E se não há boa obra que eu não seja preparado pela palavra de Deus, então a Bíblia é totalmente suficiente. Eu não necessito de mais nada para conhecer a vontade do Senhor. Meus irmãos, de todas as forças contrárias à vontade de Deus, pessoas de toda a natureza, de toda a posição social, tentando de alguma forma achar erros na Bíblia, e eles não conseguem, porque ela é a palavra de Deus. Muitos e muitos escritores inspirados por Deus, onde colocaram aqui ideias de um único Deus. A fonte, meus irmãos, é a mesma. A palavra de Deus veio do nosso Senhor. Velho Testamento, Novo Testamento, sendo ali Velho Testamento totalmente cumprido em Cristo, e Novo Testamento ali nos ensinando e nos mostrando como é viver, como Cristo quer que nós vivamos. Eu preciso entender.
qualquer outra coisa que eu precise acrescentar à minha fé, qualquer outra escritura, qualquer outra fonte, isso me caracterizaria uma seita, caracterizaria isso uma heresia, porque a palavra do Senhor ela é totalmente suficiente. Amém, meus irmãos? Primeiro pilar, a fé. O segundo pilar, as Escrituras. Terceiro pilar, Cristo. Meus irmãos, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. A palavra do Senhor ela diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é a verdade. A profetisa Vivian, no culto retrasado em Pirituba, ela ministrava a respeito da verdade. Onde nós achamos que a verdade é só quando não fala uma mentira. Mas nós estamos falando aqui da verdade, a única verdade, o único caminho, aquele que é a vida, Jesus Cristo. Eu só preciso dele para ser salvo. Eu não preciso de mais nada. Antes de cada ponto desse existe uma palavra: somente. Somente. Somente Cristo. Eu não preciso de mais nada, meus irmãos. Mais nada para ser salvo. Somente Cristo. Se algo for acrescentado para que eu seja salvo, isso não é de acordo com a palavra de Deus. Nenhum de nós merecíamos. Nenhum de nós merecemos. Cristo é suficiente para me salvar. Quando eu me entrego a Ele, eu sou salvo não porque eu mereço, mas porque eu sou justificado pelo justo, o único justo. Aquele que sofreu toda a injustiça de todos os injustos, para que eu fosse justificado no sacrifício dele. Somente Cristo, meus irmãos. Somente Cristo, nada mais. Somente a graça. Somente a graça. Efésios, capítulo 2, o versículo é o 8. Efésios, capítulo 2, versículo é o 8. A palavra do Senhor ela diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Graça, meus irmãos, é um favor imerecido. Eu não merecia, você também não. E o Senhor veio com a misericórdia sobre as nossas vidas. Veio com a graça sobre as nossas vidas. Se hoje nós podemos aí esperar no Senhor tempos melhores, esperar no Senhor que Ele nos busque, que Ele nos leve com Ele para a eternidade, junto com Ele na glória. Se nós podemos hoje esperar isso e mediante a fé, é porque Ele derramou a graça dEle. Como salvar alguém que não merece? Pela graça. Como dar algo a quem não merece? Pela graça. E Ele fez isso por mim. E Ele fez isso por você. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9. 2 Coríntios, o capítulo é o 12, versículo 8 e o versículo 9.
A palavra do Senhor, ela diz assim: vou ler do 9 em diante, amém, meus irmãos? Mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo aqui nesse contexto, ele fala de um espinho na carne, onde 3 vezes ele orou ao Senhor para que tirasse isso dele, mas o Senhor entrou e falou assim: a minha graça te basta. Meus irmãos, a graça do Senhor nos basta. Quando está difícil, é da graça dele que eu preciso. Quando eu não consigo sustentar, é da graça dele que eu preciso. Quando eu tomo uma decisão e está difícil suportar, é da graça dele que eu preciso. Porque é através da graça que pelo sangue de Cristo, hoje eu sou justificado, hoje você também é justificado. Amém, meus irmãos? Somente pela fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente graça e glórias somente a Deus. No final do Pai Nosso, porque teu é o reino, o poder e a glória. Toda a glória é do Senhor. Meus irmãos, o Senhor me colocou no meu coração para que a gente ministrasse e conversasse hoje a respeito desses 5 pilares. Todos esses pilares são extremamente necessários para que no meu coração o cristianismo continue a viver. Como disse no começo e reafirmo agora, o cristianismo, Cristo, a Igreja de Cristo, de maneira alguma será derrotada. Mas eu preciso que isso tudo esteja extremamente forte e vivo no meu coração. Eu preciso entender que é somente esses 5 pontos. Não posso acrescentar nada e eu também não posso tirar nada disso daqui. É extremamente necessário. Estamos num tempo de um grande ataque, meus irmãos, onde pessoas sem conhecimento, que um dia entregaram a tua vida a Cristo, hoje de alguma forma acabam aceitando aí o homossexualismo, acabam aceitando o aborto, acabam aceitando o fim do casamento, divórcio, acabam aí aceitando diversas situações, mesmo quando Deus fala não, nós aí falando sim. É preciso a gente prestar atenção e tomar um extremo cuidado com tudo isso. É preciso, meus irmãos, eu preciso tomar cuidado com tudo isso. O Senhor hoje, Ele nos fala, Ele nos mostra que a vontade dEle, ela precisa ser conhecida, porque eu não cumpro aquilo que eu desconheço. Eu não consigo cumprir uma lei que eu desconheça. Eu tenho que parar, meus irmãos, de opinar sobre coisas que eu não tenho conhecimento. E o que nós estamos falando aqui não é de opinião. Isso aqui é mandamento. É o Senhor nos mandando fazer algo, o Senhor nos dando uma direção para tomar as nossas decisões. A igreja, meus irmãos, ela tem que estar aberta a todas as pessoas. A igreja, ela tem que estar aberta a todas as pessoas. Não importa o pecado, não importa o comportamento, não importa nada disso. Elas têm que estar abertas. Vinde a mim como estás. O Senhor nos aceita da forma como estamos.
Ele nos recebe da forma que estamos, mas Ele não aceita do jeito que eu sou. É necessário que haja uma mudança. Eu não posso entrar numa igreja hoje e achar que eu quero ficar do mesmo jeito. Eu não posso entrar numa igreja hoje e achar que o Senhor tem que me aceitar do jeito que eu sou. Eu falar hoje para alguém que mente, olha, você pode continuar servindo ao Senhor, mesmo mentindo um pouquinho, não tem problema. Isso é engano, isso é mentira. Falar para alguém que usa entorpecente, alguém que comete algum crime, alguém que tem um comportamento inadequado com a palavra do Senhor. Pode vir do jeito que você está e permanece assim. O Senhor te ama assim mesmo, não tem problema. Isso é engano. Isso é um grande engano. Achar que uma pessoa que às vezes tem um comportamento homossexual, entrar numa igreja, amém, meus irmãos, nós temos que amar todas as pessoas. Mas falar para ela, olha, o Senhor vai te entender, Ele vai te aceitar do jeito que você é, isso é um engano. Isso é um grande engano. Você está sendo irresponsável com a palavra do Senhor. Você está sendo irresponsável com vidas, com almas. Você está usando de desonestidade. Você está sendo desonesto. Meus irmãos, eu sou hétero e eu sou casado. Eu preciso falar não para mim todo dia. Eu acreditar que eu vou entrar pela porta da igreja e o Senhor vai ter que me aceitar do jeito que eu sou, isso é um grande engano. É necessário que nós continuamos, meus irmãos, nesse mês, estudando as Escrituras. Não só nesse mês, em toda a nossa vida cristã, mas nesse tempo de ataque, nós precisamos entender o que Deus quer de nós. Eu preciso me posicionar quanto a tudo, mas conforme a palavra do Senhor. Que não seja feita a minha vontade, meus irmãos, mas sim a de Deus. Essa é a minha oração e eu espero que essa seja a tua oração também essa noite. Curva a tua cabeça, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor. A tua palavra, Senhor, ela foi ministrada conforme o Senhor colocou no nosso coração. Pai, se algum coração, Pai, ficou de algum modo chateado, magoado, Pai, eu peço a Ti que o Senhor retire agora, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor tire, meu Deus, todo o sentimento de mágoa, Pai. Que o Senhor tire, Senhor, todo o sentimento contrário à Tua palavra. Que em todo o tempo, meu Deus, se manifeste não a minha vontade, Senhor, mas em todo o tempo a Tua. Que nós possamos, Senhor, escutar a Tua palavra e não ser somente ouvintes, meu Deus, mas praticantes daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que nós nos posicionemos, sim, Senhor, sobre cada uma dos assuntos que estão no mundo, que estão, Senhor, na atualidade, mas que nós nos posicionemos, meu Deus, de acordo e conforme a Tua palavra. Não para aquilo que eu acho mais bonito, mais charmoso, mais aceitável para os meus irmãos aí fora, mas que em todo o tempo, Senhor, eu possa fazer a Tua vontade. Guarda, Senhor, meu coração de fazer a minha vontade, Pai. Que eu não venha fazer a minha vontade em nenhum momento, meu Deus. Que em todo o tempo eu venha fazer a Teu querer, a Tua vontade, Pai. Porque eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas e que muito difícil eu vou errar. E muito difícil eu vou estar errando quando eu faço a Tua vontade, quando eu faço o Teu querer. Quando eu olho para a Tua palavra, Senhor, e eu faço aquilo que o Teu Filho amado nos ensinou. Pai, nos ajuda, Senhor, hoje, amanhã e sempre, Pai, que eu venha fazer o Teu querer, a Tua vontade, Pai, e que em todo o tempo eu venha negar a mim mesmo, pegar a minha cruz e Te seguir, Senhor, para onde quer que o Senhor nos leve.
Pai, eu oro, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado a você que tem nos acompanhado. Obrigado a você que está aí até agora. Eu espero que você possa entender, que você possa orar a respeito, que você possa buscar na Bíblia, confrontar, que nós, meus irmãos, nos guardemos aí de externar o que nós achamos, ou a nossa opinião, mas que em todo o tempo nós possamos nos firmar na palavra de Deus. Palavra de Deus que não erra. Palavra de Deus que ela é forte porque ela não se contradiz em momento algum. Que nós possamos, meus irmãos, nos firmar em todo o tempo. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer você que tem dizimado, que tem ofertado, que você continue fazendo. Você tem sido uma grande ferramenta do Senhor para esse ministério. Para a honra e glória do nome do Senhor, está tudo pago, está tudo andando bem, tudo funcionando muito bem, e tudo isso é para a honra e glória do nome do Senhor. Que nada te impeça, meus irmãos, de continuar aí fazendo a vontade do Senhor, e que em todo o tempo o teu querer, a tua vontade do Senhor se cumpra na tua vida. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe. No domingo, culto às 18 horas, através da live do Facebook e presencialmente na igreja. Na terça-feira, oração presencial na igreja e através da live também às 18h30. E na quarta-feira que vem nós nos vemos aí para mais um estudo da palavra às 20h15 através do YouTube. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.